quem tá assistindo a gente agora percebeu uma coisa, né? O cara que tá aqui, o cara tem cara de celebridade, me pariu. Isso aí. O cara chegou. Eu já fiquei marrento já. Só falo com esse cara depois dele cantar. Fala galera, vamos iniciando aqui mais um Indústria Sem Limite. Para você que segue a gente, já curte. Para você que não segue, começa a seguir. Curte nossos canais aí no YouTube, no Instagram. Vamos estar em todas as redes aí daqui a pouco. E vamos iniciar mais uma gravação com um convidado especial. Fala aí, Lincão. Fala galera, beleza? O convidado de hoje gera polêmica de vez em quando. O cara é bom, hein? Opa! Esse bom, cara é mas perigoso. depois a gente vai falar sobre isso, né? Isso aí. Mas, para começar, ele é engenheiro de produção, especialista em gestão de produção. E hoje ele é gerente de uma indústria de sucos. Que o convidado de hoje é o João Vitor. Obrigado, João Vitor, pela presença, né, para compartilhar o conhecimento seu aí com a gente. Seja Obrigado muito pelo bem-vindo aí. convite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Lincoln. É um prazer estar aqui. Legal, cara, bacana. Lincão, Diga. vamos começar a nossa sabatina aqui. Não, mentira. Não é sabatina. Ideia nossa aqui do podcast para você que tá seguindo a gente é sempre trazer um convidado aí com uma bagagem na indústria, com o objetivo dele compartilhar as experiências, compartilhar aí o conhecimento dele, né? Dar uma dica aí para você que está iniciando no mercado aí da indústria, para você que já está no mercado da indústria. E o nosso projeto tem esse intuito aí de levar muita informação de qualidade para vocês. Na verdade, a gente veio aqui para contar para vocês que vocês sempre tiveram curiosidade de saber, mas é muito difícil de ter para quem perguntar, né? Então é esse que é o intuito da gente estar aqui hoje, né? Fazendo toda essa apresentação aí para vocês. Show de bola. João Vitor do Vale Almado. Sou eu, o próprio. O grande engenheiro de produção. Queria começar com uma perguntinha para você. O que é um engenheiro de produção? Cara, hoje o engenheiro de produção, ele tá em qualquer área ali da indústria, né? Hoje ele não tem uma área específica, né? É muito amplo onde que ele pode atuar. Eu conheço amigos engenheiros de produção que tá em escritório de contabilidade, né? Aliás, na contabilidade de uma indústria, e outros que tá em manutenção, né? Então é um mercado bem amplo para você poder, né, iniciar o trabalho, né? Isso é legal, porque a gente na gravação anterior, a gente teve o convidado nosso aqui, ele era engenheiro mecânico, ele atua muito na manutenção. Então o engenheiro da produção, trabalha com a gestão de produção, ele pode trabalhar desde ali do setor de manutenção, inclusive em campo, Sim. até a parte administrativa ali na gestão, mas até quando a gente fala em engenharia de produção, a gente não fala só de indústria, então. Não fala só de indústria. É lógico que o foco maior seria para a indústria, né, o engenheiro de produção. Legal. Porém, na sua formação, né, no seu estudo, você acaba aprendendo várias matérias, que é onde você consegue aplicar depois o seu dia a dia. Então, você tem engenheiro de produção em uma indústria também que fabrica componentes elétricos, né? Então, você consegue ter vários locais de trabalho para o engenheiro de produção. Onde tiver qualquer processo, Eu ia falar isso aí. o engenheiro de produção consegue atuar, né? Através de metodologias, né? Modelando os processos, né? E vindo aí com melhorias para agregar aí onde é que ele esteja atuando, né? Legal. E da parte da gestão da produção, você hoje coordena uma equipe. Isso. Passou ali, você entrou como engenheiro de produção, você se desenvolveu dentro das empresas e hoje você coordena uma equipe em todos os setores ou é um setor específico ali? Eu iniciei como estagiário, né? Lá na época eu tava cursando tecnólogo em produção, tá? Quando eu me formei, né? Aliás, durante o meu estágio,
Eu aproveitei aquele estágio, foram 2 anos de estágio, para eu realmente aprender, né, dentro de uma indústria como funciona. Aprender desde a gestão junto com os líderes, né, encarregados, que eram, né, as pessoas que estavam me dando aquele estágio, e também aprender junto com os operadores, né, o chão de fábrica. Eu acho que quem tiver a oportunidade de vivenciar o chão de fábrica de uma indústria, cara, vai aprender muito. Cara, isso que eu sempre comento com o pessoal, sabe? Porque tem muito engenheiro que ele pula muita etapa. A gente já até conversou sobre isso já aqui, né? Eles pulam muita etapa, sabe? Que o cara vai lá, faz uma faculdade de engenharia, se forma engenheiro e já entra na indústria, traz numa mesa, tá com um cargo de liderança, um cargo de gestão, sem nunca ter pisado lá no chão de fábrica, né? E o fato de ter pulado essas etapas, eu acredito que ele deve sofrer mais, né? Agora, dentro, né, dessa questão, você vindo lá desde o estágio, no chão de fábrica, isso aí te ajudou bastante para formar o profissional que você é hoje? O Lincoln, isso me ajudou principalmente na gestão de pessoas. Que hoje a gente precisa de pessoas para ter resultado. Com certeza. Então, quando você está lá no chão de fábrica, junto com os operadores, entendendo, né, quais são as dores dele ali, quais são as dificuldades dele. Cara, às vezes é um negócio muito simples que você consegue solucionar, né, ergonomia, ou, cara, às vezes, sei lá, você começa a ter visão também no chão de fábrica, muita visão de segurança, né? Ah, tem um acoplamento solto ali, pô, perigoso, né? Então vamos, né, ajustar e tal. Então, o chão de fábrica é onde eu mais aprendi, tá? Eu mais aprendi. E também os operadores, né, eles começaram a me ensinar como operar. E quando você entende, né, sabe operar e começa a entender um pouco do processo mais a fundo, cara, isso é muito importante no seu estágio, na sua formação. Por quê? A hora que você chega na gestão, você já sabe o funcionamento, certo? Correto. E na hora que acontece algum problema, você já vai estar ali para poder sanar ou amenizar. Porque aí acaba sendo um problema que você já viveu, né? Sim, você já viveu e você viveu junto com o operador, aquele operador experiente, cara. Então, você já sabe já o que tem que ser feito. Porque o gestor industrial ali, ele tem meio que uma função de um pouco de dar a voz ali para aquele pessoal, porque provavelmente você vai trabalhar junto com o pessoal do segurança do trabalho, você vai se envolver muito com RH, você vai se envolver muito com o pessoal do compras ali, de otimização, às vezes, de um processo, desde um equipamento até EPI e tudo. Então, você meio que acaba sendo um porta-voz dos caras ali. Isso, é isso mesmo. Você como líder, né, você tem que dar esse suporte para a operação, para os seus liderados, né, e também dar suporte para áreas adjacentes ali. E aí, contando um pouco mais da minha história, né, depois do estágio eu tive, né, essa oportunidade de conviver com os operadores. Então, depois finalizei o estágio e aí eu fui já efetivado como líder de produção. Então, eu rodava turno, né, então eu tinha turnos, né, então eu liderava esses operadores, né, ali no meu turno, fazendo com que a gente entregasse tudo que a gente precisava entregar no final. Mas como estagiário, você era da produção? Como estagiário, eu era estagiário da produção. Da produção. Isso mesmo, da produção. Então, essa vivência junto com os encarregados e junto com os operadores me deu uma bagagem muito boa, né? Porque foram 2 anos vivenciando. Sim. E outra, eu acho que quando você tem essa oportunidade de estágio dentro da indústria, cara, não faz o básico. Tenta aprender o máximo e tenta entregar o máximo que você consegue. Isso é importante. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Acho que em tudo também, né, meu? Em tudo. Porque você se joga, faz. Cara, o não você já tem, o errado já tá ali, pô. Aproveita para aprender, né? Sim. Não sei que você tem um perfil, sei lá, sabotador lá, cara. O que pode dar errado, né? Não, isso é. Tenta, faz seu melhor, tenta conhecer, aprender com o pessoal. Vai ter muito a agregar, né? Muito agregar. Isso é legal. E depois, né, fui como engenheiro de processo, daí engenheiro de processo já sai um pouco da gestão de pessoas ali dentro da indústria e entra um pouco mais a fundo em melhorias de processo,
né? Então, analisando processo por processo, ver quais são as oportunidades, né? Novos produtos, né? Novos projetos. Então, aí eu atuei também como engenheiro de processo, para depois ser o gerente de produção na época. Que daí, como gerente de produção, aí eu fazia a gestão dos 3 turnos, não de um turno só. Então, aí eu fazia a gestão aí embaixo, né? Hierarquia, embaixo de mim tinha os encarregados, e abaixo tinha em torno aí de 350, 400 pessoas. Ah, legal. Então você era responsável por uma equipe Grande. Sim, grande. Equipe grande. grande. Porque, então, inicialmente, então a gente pode dizer assim, que quando você é engenheiro de processo, foi uma das partes que você passou como engenheiro de processo, o que diferenciava o engenheiro de processo para o engenheiro de produção era basicamente que essa questão do turno. Na verdade eu era líder, né? Eu era encarregado de produção. Beleza. Eu era encarregado de produção, aí eu fui para engenheiro de processo. Entendi. Legal. Boa. Caralho, tá com a pergunta na ponta da língua agora. Te atravessei, né? Atravessou e agora eu esqueci o que era. Aí é foda, né, cara? Eu ia te perguntar uma coisa legal. Você tem essa experiência tanto numa empresa multinacional, né, quanto numa empresa 100% aí nacional. Como engenheiro, essa parte de aquisição, de compra, essa parte do processo, qual que é a grande diferença de uma para outra? Investimento em geral, né, eu acho, né? E essa pergunta já engloba. Como que faz como que uma multinacional investe? Em tudo, em tecnologia, em material humano, né, sendo capacitação, melhoria para os colaboradores e tal, né? Qual que é a diferença de uma multinacional para uma empresa nacional fazer isso? As duas têm pró e contra nas duas. Né? Nesse caso, né, entre a multinacional e uma nacional, a nacional onde eu estou trabalhando hoje, atuando, é muito parecido em relação a projetos. Né? Então a gente tem que fazer todo o estudo de payback, né, de benefícios e levar para a diretoria para a gente ter a aprovação do investimento em relação a isso. Né? Tanto é que agora, por exemplo, recentemente a gente fez um investimento lá na nossa indústria, que foi um investimento teoricamente alto, né, e que trouxe um retorno favorável para nós em relação à qualidade e produtividade. Né? Então, enfim, em relação... Não tem tantas diferenças, né, entre projetos, se você colecionar entre multinacional e nacional. Desde que, né, a nacional que você esteja também tenha caixa, né, e tenha dinheiro para você investir. Né? Tudo depende também do momento da empresa, né? Eu vejo às vezes que as multinacionais, às vezes você tem essa de aprovação, tem parceiros aí também, você depende da aprovação internacional para fazer qualquer coisa, é uma coisa muito... A burocracia deve ser muito maior. Dependendo do valor de investimento, você precisa ter até lá da... você tem que sair lá, tem um parceiro meu lá que qualquer coisa que você vai fazer vai pra Itália, e lá, os caras... vai linha por linha, né? Vai linha por linha, vai entender por quê, e aí você tem que entender levando em consideração o mercado lá. Aí o cara que vai tomar a decisão, você tem que mandar uma bola bem redonda para ele lá. Bem mastigado pro cara já... Porque o não é o que vai voltar. Então você tem que explicar tudo de cenário nacional, o que está acontecendo. Às vezes você vai olhar muito sobre mercado, as variáveis hoje que influenciam muito, cotação de euro, cotação de dólar, por que esse investimento é tão alto, por que tem que ter esse equipamento, a gente não pode fazer uma nacionalização, tem muita coisa que acaba nacionalizando em multinacional, porque para você copiar o padrão de fora para cá, fazer uma importação, envolve muito custo, taxas altíssimas que a gente passa por isso, e aí a gente acaba tendo que correr para o mercado nacional, né? Sim. E hoje no mercado ali, no processo que você se envolve ali, tanto numa multinacional quanto na indústria nacional, vocês usam muito material importado ou vocês trabalham muito com essa parte de nacionalização? Depende do projeto. Como a gente está numa área, né, de sucos bem específica, então a gente tem já os fornecedores de chave para cada equipamento. Né? Então, cabe a gente ver a qualidade e mesmo ver comparar custos, né? Porque são muito parecidos a qualidade entre eles. Então, a gente não tem também muita opção especificamente para suco, tá?
Falando de automação. Automação, o ideal seria, né, a gente investir em algo bom. Algo bom, infelizmente, a gente precisa importar, né? Porque hoje nacional para automação é muito difícil ter algo de qualidade. Até Eu tem. até te perguntar, o que é o calo hoje, né? Você sente hoje? Hoje Essa- é a nível de automação, né? Porque a gente tá com dificuldade em mão de obra, né? E isso tá É geral. isso que eu ia comentar. Em questão da mão de obra. Vocês têm muita dificuldade em contratação? Muita Lincoln. Assim, aqui eu pergunto isso por quê? Porque para quem está assistindo a gente, que às vezes quer ingressar nesse ramo, né? Isso aí seria uma pergunta ainda mais para frente um pouco, mas tá, já que já entrou Entrou. nessa pauta já, né? Já vamos aproveitar o gancho, né? Que às vezes as pessoas querem entrar na indústria, né? Às vezes tem muita gente, igual que eu vejo, tem uma oferta de emprego muito grande e tem muita gente desempregada. Então por que essas pessoas não estão indo procurar o serviço dentro da indústria? Né? A falta de capacitação. E virou Qual que até é o piada, problema? né, cara? Você vê, às vezes os caras do stand-up lá estão falando, o cara fala, o que você faz? Ah, eu sou engenheiro, então você é Uber. Isso é Uber. Você já viu isso aí? Isso mesmo. Direto isso aí. Você fala, porra, meu. Só que tá faltando profissional no mercado. Não Tá só faltando, engenheiro, cara. né? Mas um cara técnico, um Sim. especializado ali em alguma coisa, né? Cara, já, assim, lá a gente tem muitas vagas na produção. Como a gente trabalha em safra, então chega na safra, a gente contrata os temporários, né? E através dos temporários, né, conforme eles vão fazendo as atividades durante a safra, chega no final da safra a gente vê, pô, esse tem oportunidade, esse foi bem, né? Vamos efetivar ele ou não. Mas você encontra muitas pessoas sem comprometimento. Sem comprometimento. Faltam, né? Sem justificar. Enfim, se atrasam. Acho que ele já tem aquela visão meio de, sou temporário. Você acaba perdendo um pouco. Tem até um case aí A que. falta Então, Vitor, aproveita a oportunidade. mas aí eles sabem que existe a oportunidade de efetivar. Porque todos ali Já da fica claro produção, pra eles, mano. todos ali da produção passou por isso, entendeu? Passa pela safra, porque a safra é como se fosse um treinamento, como se fosse um estágio, entendeu? Aí cabe você lá, cara, se dedicar e aprender, Mostrar né? o seu E mostrar o esforço. seu esforço, Aham. pra você ir lá e ficar efetivado, né? Então, porque oportunidade tem, cara, oportunidade tem. Mas E esse pessoal que você está te cortando, pessoal que o pessoal vocês vão lá contratar, eles já tem que vir com uma bagagem, Não, até pro pessoal de repente aí não, despertar interesse aí o pessoal sem- que tá assistindo. sem bagagem nenhuma. A empresa Porque já a não gente também. forma eles lá, né? Sim. Como operadores. Então é a gente que dá a formação lá. Então não tem que ter experiência. É ter vontade, cara, e comprometimento com nós. Não, Eu tá acho que isso certo. daí. E eu percebo de modo geral também que a indústria em geral, muitas empresas aí, até por falta de mão de obra, essa escassez do profissional, vira um centro de custo dentro das indústrias. Uhum. Né? Vira um centro de custo que é, cara, capacitação. Você falou até no começo. Você pegar o cara, começar do zero. E é bom isso. Porque você vai criando um perfil voltado para sua empresa. Né? Você Com a pega um cara que cultura tem da sua mania, empresa. o cara que já vai ter a cultura da empresa, vai ser criado. Cria da empresa, né? Sim. O pessoal fala, né? O cara já foi criado lá, já entende e tal. Então, às vezes a gente até vê, o cenário, pô, o cara tá sem emprego, o mercado tá ruim, mas a gente acha que falta, então, a gente pode falar aí que o que tá faltando é gente comprometida. Sim, Né? sim, comprometido. Percebo muito isso hoje também, eu vejo muito. Falta o comprometimento da galera aí um pouco, né? Então, Até descontraindo um pouco, né? A galera, hoje, com esse negócio do tigrinho aí, né, cara? Você vê muita gente jogando esse trem aí, cara. Então aí acaba iludindo, né? Porque é assim, eu vejo também muitas pessoas, elas querem trabalhar pouco e ganhar muito. É o normal de hoje. É o normal de hoje, sabe? Meus pais sempre me ensinaram, cara, você tem que trabalhar e quanto mais você trabalhar, mais você vai ser recompensado. Então, cara, e é isso, né? Se você não tiver comprometimento, né, entregar além, né? Além do que você precisa. Hoje muita gente não entrega nenhum básico, cara. Não. Lembra? Ninguém mais quer ser recompensado pelo esforço. Não quer. Acabou, Ele né? quer ser recompensado sem se esforçar.
Acho que a gente não vai conseguir nunca um patrocínio de bet, porque agora também esse negócio de Tigrinho, esse negócio de bet. Fica bom. Não, tá liberado. Tigrinho não vai querer patrocinar nós. Não. Se você tiver dentro da legislação, você pode usar. Pô, o cara ganha um salário mínimo, às vezes até menos. O cara, é muita gente fazendo o bico. O cara ganha dinheiro com essas porcaria. Eu acho porcaria. O pessoal vai achar que. Eu também. Cara, você vai ficar gastando dinheiro com aposta, com bet, com tigrinho, cara, e as oportunidades estão lá. A gente fala, o podcast nosso aqui é para falar de indústria. E eu acredito muito na indústria, até porque a gente vive disso, né? Eu não sei fazer outra coisa, eu acho. Eu sou da área comercial e vou, paixão de fábrica, vou me metendo, vou correndo atrás. E eu não sei fazer outra coisa. E, cara, a gente chega onde a gente chega pelo esforço. Sim. Sabe? A gente já passou por muitos momentos ruins, como todos. Você vai falar qualquer profissão, hoje você tem momentos bons e momentos ruins, né? E a gente já passou por muita coisa e a gente chegou e a gente tá aqui hoje dando exemplo, conversando, querendo o intuito de montar o podcast para mostrar para o pessoal, incentivar a indústria, porque tá faltando gente comprometida, né? E a gente vai dar de cara aí com muita coisa. E eu acho também, Vitor, só pontuando, uma outra dificuldade, né, que a gente encontra a turma tá muito imediatista, né? Geração, eu acho. É a geração. Eu acho que sim. Na entrevista difícil, pretensão salarial, você já fica com medo, né? Já. Qual que é a sua pretensão salarial? O cara vai no Tigrinho, eu faço uns 5 mil. Aí ele faz... Mas é isso mesmo, cara. Porque as pessoas não têm a paciência de entrar, por exemplo, numa indústria, sei lá, como estagiário, tá estudando, tá se formando ainda, faculdade. Adquirindo conhecimento. Vamos, adquirir conhecimento. Cara, de estagiário ali, já vou para, sei lá, analista, assistente, né? Cara, e aí, o que eu preciso para eu evoluir, né? E outra, tem que dar o tempo ao tempo também. Sim. Né? E aí você adquirindo experiência para você poder evoluir. As pessoas já querem se formar como engenheiro e já querem no dia seguinte que se formou, já ser efetivado como engenheiro de produção. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Sem experiência é muito difícil. Mas para tudo. Não só para o cara entrar no mercado de trabalho, mas como para qualquer coisa. Mas a geração hoje é muito imediatista. Eles que não têm paciência. Eles não querem plantar para colher. Eles querem ir lá colher no pé dos outros. É isso mesmo. Né? E não é assim que funciona. O cara pode conseguir 1, 2 vezes, mas não vai passar o resto da vida assim. E essa geração, eles não estão querendo assim. Então, por isso, sim, se tiver a pessoa tiver um comprometimento, né, se esforçar, dentro da indústria, eu acredito que tem muita chance. Tem muita chance. Né? Exatamente. E a gente vê que a empresa abre muito eles estão investindo cada vez mais. O que eu percebo assim, até conversando com alguns colegas aí de RH, pessoal que faz treinamento, tudo, que eu percebo é que existe um investimento muito grande para trabalhar comunicação dentro das empresas. E não é comunicação para melhorar um processo, é comunicação para começar a entender como que a geração do pessoal que está vindo agora no mercado de trabalho age, para começar a entender aquele pessoal e se adaptar. Na nossa época, a gente tinha que se adaptar, né? Lógico. Olha, pegava o cara lá, 40 anos de empresa, na chicotada, vamos para cima, eu quero aprender, vamos encostar no cara aqui, o cara não gostava, mas a gente tinha que fazer. E hoje a empresa tem que se adaptar ao novo formato. Eu vejo que talvez seja um mercado, posso até estar errado aqui, mas eu vejo que talvez seja um... Mas você já percebeu que hoje tá assumindo até a palavra chefe? Não pode. Não, é líder. Não tem mais chefe. Não. Tem. É o líder. Senão a pessoa se sente ofendida. Exatamente. Você tem que readaptar toda a sua linguagem, a linguagem da empresa. Você passa por uma reestruturação geral para você conseguir conversar com esse pessoal, né? Essa galerinha nova que entra aí na empresa. E eu sinto que assim, acredito que essas barreiras que são causadas até por esse choque aí de gerações, tudo, sempre existiram. Eu vejo que hoje é só mais uma forma, talvez, de lidar com isso, né? De se adaptar, de fazer alguma coisa diferente. E até queria puxar um gancho da equipe lá que você tem lá, da sua equipe. Como que você lidar com essas diferenças aí?
Talvez hoje você tenha um pessoal mais velho, aí tem você aqui, tem um pessoal mais novo que está entrando agora, né? Você já vê que da sua época, você aprendeu com esse pessoal mais velho de uma forma e hoje você já tem que ensinar de outra, né? Então, a gente adquire um conhecimento aqui, Sim. o que eu acho legal no seu caso, por exemplo, você adquiriu um conhecimento aqui, você criou um perfil de liderança e hoje você tem que, provavelmente, até comenta aí, você tem que se adaptar a tudo isso. Sim. Readaptar. Você tem que se reinventar, é isso? É isso mesmo, Vitor. Com o pessoal mais velho, a gente tem que falar... Na verdade, é ser um camaleão mesmo, né? Falando um pouco de gestão de pessoas, né? Com pessoas mais velhas, cara, depende do perfil também. Tem senhor que fala, cara, despojado, fala mano, tal, sabe? Uhum. Cara, aí depende da pessoa, você conversa, você leva a conversa, né, de um formato. Agora tem jovens já também que é um pouco mais formal, né? Então tudo depende de como que é o perfil no caso dos liderados, né? Então é a gente se adaptar. E aí é o dia a dia mesmo. Eu aprendi muito, né? Eu falo bastante do meu estágio porque foi aonde foi minha base, cara. Acho que é de todo mundo, né, cara? Quando você começa ali que... E ali, cara, que eu vi... Eu tinha um operador lá que tinha 30 anos de empresa. O operador do meu lado, me ensinando, cara. Meu, e assim, você via que ele gostava de ensinar, né? Então, você aprende muitas coisas. E por outro lado, tinha pessoas jovens chegando também, operadores, né? Também aprendendo. Então, a gente ficava, né? Pô, cara, com o senhor lá, vou conversar, né, um pouco mais tranquilo, com esse jovem, né? Vou falar um pouco mais de temas atual, né? Trazer um pouco mais o engajamento para eles. Porque o pessoal jovem hoje também, né? A gente precisa também se atualizar também de algumas informações, né? De redes sociais, até mesmo para, às vezes, trazer ele um pouco mais perto, né, para depois você ir lapidando e performando, ensinando ele em relação ao trabalho, né, em relação ao processo. Porque eu acho que fica muito maçante a gente focar com os nossos liderados só assunto de trabalho, só trabalho. Cara, você tem que ponderar. Você tem que ponderar e criar um ambiente muito bom, né? Eu acho que a questão também do ambiente de trabalho é onde você segura pessoas, né, dentro da empresa, você não tem aquele ambiente pesado e as pessoas vão felizes trabalhar e vão embora felizes trabalhar. É isso que eu prezo lá onde eu trabalho. Eu quero que as pessoas venham trabalhar felizes e vão embora felizes e principalmente também parte física, né, que entram igual e saem igual como entrou, né, então sem nenhum acidente, sem nada. A manutenção hoje é basicamente isso, né? Você ter o cara motivado ali, porque qualquer desvio de conduta, de falta de atenção, né? A gente Sim. vê direto casos aí de... Pode custar a vida, né? Custar uma vida. Cara, escutativa. Você imagina, a gente aqui conversando, né? Você aí vendo o WhatsApp, vendo o Instagram, nem me ouvindo, nada. Aí você falando, Cara, quantas pessoas a gente não conversa assim no dia a dia? É horrível, cara. É horrível. Eu acho que para um gestor, né, principalmente a hora que o seu liderado vem falar com você, cara, larga tudo, cara, se não dá naquele momento, cara, é importante o celular, né? Às vezes é uma urgência que pode acontecer. Vitor, 5 minutos eu já te atendo. Senta aí um pouquinho, peraí. Senta aí, rapidinho. Você já cria um compromisso, né? Você cria um vínculo, cria um compromisso. Você não precisa ser mãe do cara. Sim. Pô, tem um cara aí também que, né? Acho que até no outro, eu tenho que comentar também, tem uns caras aí que, pelo amor de Deus, você vira a mãe dele. Vira, cara. Meu, é uma coisa que o cara vai chorar, aí o uniforme tá ruim, a bota tá ruim, aí o EPI dele não é legal, aí, pô, mas e aí? Né? Mas tem uns também que tem uma reclamação certa, então você não pode nivelar todo mundo igual. É o que entra no camaleão, né? Exatamente. Que eu comentei. Você não pode medir todo mundo com a mesma régua, né? Não, você até falou camaleão na hora e até comentar, por às vezes o pessoal vai ouvir, né? O cara é camaleão, o cara tem que ser falso. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pelo contrário, você tem que ser transparente. E você tá se adaptando. É isso mesmo. O falso é aquele cara, pô, eu nivelo todo mundo, acho um padrão, tal, faço, cara. Acima de mim, não gostei, tchau. E você tenta moldar isso. Sim. Quando você trabalha na gestão, entendo eu também, e você molda uma equipe visando melhoria,
Aí você entra na parte do processo, né? Sim. A melhoria contínua não está só no equipamento, está na equipe, que você falou, né? Está no equipamento, está na equipe, está no dia a dia. Isso vai contagiar todo mundo, né? Esse trabalho bem feito, né? Eu acho que você tocou num assunto aí importante, cara. Eu acho que a transparência também do líder é o que Importantíssimo. é o que engaja as pessoas. Porque as pessoas sabem, elas se conversam. Então não adianta pro Lincoln eu falar, ó, Lincoln, você pode e pra você não. Cara, você tem que ser transparente. Ou é pra todo mundo, ou é pra ninguém. Eu acho que isso daí é um ponto principal. Líder não pode dar exceções, cara. Né? Regras são regras, né? Então... O famoso que é pra Chico é pra Francisco. É, isso mesmo. Que é pra Chico, é pra Francisco. E a transparência, cara, você ser sincero. Primeira coisa, pra você dar um feedback, né, pro seu liderado. Primeiro, você tem que ser sincero com ele. Você tem que falar os pontos negativos, pontos positivos, né? E nada melhor do que a transparência para ele acreditar no que você está falando. Então você não pode ter filtro. Você não pode ter filtro. Você tem que ser sincero com ele em relação a isso. Isso é legal. Isso é bem legal, né? Tá. E, cara, com essa escassez de mão de obra, né? Cada vez está mais difícil você achar o pessoal engajado, mesmo até se engajar a equipe hoje é difícil, porque a pessoa muitas vezes já entra para trabalhar sem esse comprometimento, né? Sem a pessoa acaba não se dando a oportunidade, né? Você acha que a tecnologia vem para contribuir com essa falta de mão de obra? Eu acredito que sim. Com a falta de mão de obra, a automação tem que aumentar nas indústrias. Isso é fato, não tem que fazer. Porém, né, aí a mão de obra tem que ser mais qualificada. Aí já entra num outro Aí já problema. entra um outro problema. Como é que a gente mede, né? Trambucha. Entra num outro problema. Então, cara, tem indústria que você tem engenheiros como operadores. Engenheiros formados como operadores. E precisa. Por quê? Porque é um processo mais robusto. É um processo onde você tem uma automação de nível maior. Então você precisa ter pessoas com estudo, né, com clareza, às vezes com inglês, né, acima de intermediário, avançado, para poder entender, né, nas automações ali. Né, na telinha lá. A equipe de Fórmula 1, até cortando um pouco, na equipe de Fórmula 1, o cara que troca o pneu lá, ele é engenheiro. Isso aí. O cara tem que ter um conhecimento ali. Pra trás, mas o cara vai trocar pneu. Cara, não é. Não é só Tem isso, né? Uma engenharia por trás, tem todo um processo. Aquilo já veio sendo, imagina, ainda mais nos dias de hoje. Antes um pit stop ali de 10 segundos, agora de 1,5, até menos. Sim. Né? Rapidinho, né, cara? Rapidinho. Então, é normal, e eu acho que vai ser normal ter essa evolução. Né? As indústrias um pouco mais, né, processos manuais vão ter que se atualizar. Vai ter que dar lugar à automação, né? Vai ter. Essa é a minha opinião, tá? E esse pessoal aí vai ser cortado? Você acha que... Tem pessoas, eu acredito que a maioria, tá, consegue, né, ficar para você poder, porque eles conhecem o processo à risca, né, os mais experientes. Muitos deles vão querer se profissionalizar para poder ficar nesse processo. Até mesmo porque, cara, a automação, ela facilita a vida das pessoas. Não substitui. Não substitui. Isso. Ela facilita, cara. Eu ia até fazer um comentário que, assim, a gente tá buscando aí achar alguma referência, né? Se você parar para analisar o cara que entrou, o cara só colocava o parafuso o cara dentro do processo. Depois ele saiu. Então esse cara que entrou hoje na indústria, foi treinado pela empresa, né? Saiu, conheceu um equipamento, conheceu outro, foi entendendo todas as etapas do processo. Às vezes, a visão, eu vejo até como uma visão pessimista, se falar, a automação chegou, o cara vai ser substituído. Cara, você conhece tudo isso, então você não vai ser substituído, você vai deixar de realizar esse trabalho, eventualmente, para você supervisionar esse trabalho. É isso aí. Aí tá, a gente tem que olhar, né, a visão que a gente tem que ter, né, é positiva, de modo geral. Até porque eu acho que a automação vem para agregar o processo, não substituir. Né? A automação vai melhorar a sua segurança no processo,
né? Você tem alguns limites ali que a automação já vai brecar, se tiver algum problema já vai avisar, né? Que você tá na mão do operador, cara. Se o cara tá num dia não tão bom, né? Acaba passando algumas coisas. Então, a automação vem para ajudar em relação a isso. A segurança do processo. Eu acho que daí também é um ponto fundamental. Mas pegando esse gancho aí, cara, dificilmente vão ser substituídos quem entende do processo e quem quer se profissionalizar. Exatamente. Né? Agora, quem está ali na zona de conforto, cara, não sei, depende da empresa, né? Depende da empresa. Vai de perfil. Eu já trabalhei com um cara que, só atrapalhava o processo. Você escuta lá o cara falar, é joia da casa. O cara é joia da casa. RH, acho que custa caro mandar o cara embora agora. Cara, custa caro manter o cara ali agora. Cara, uma pessoa que não está engajada te traz muito prejuízo. Traz. Muito. Ele contamina o ambiente. Contamina o ambiente. Uhum. Contamina o ambiente. O pessoal costuma dizer, né? Contrata rápido, demite rápido e contrata devagar. É isso mesmo. Meu, tá dando problema no processo, não tá encaixando. Muitas vezes a empresa não. Às vezes as pessoas levam muito no pessoal, às vezes, né? Eu vejo. Esse é o maior problema que eu vejo hoje. É tudo pessoal. Tudo cara, pessoal. É que assim, tem coisa que depende da empresa, tem coisa que depende só de você. Na verdade, tudo depende só de você. Sim. Não é só tudo. Não importa. Mas chegou um momento que você não encaixa na empresa. Mas a empresa não me deu oportunidade, não me deu treinamento. Cara, é tudo assim. Por que você não foi atrás de uma oportunidade, de um treinamento? Né? Isso mesmo. Comunicação. Ir atrás de conhecimento nunca é demais. Cada um faz a sua sorte. Cada um faz sua sorte. Isso aí não tem muito a ver. Então, o cara, chegou a automação. Tem gente que está no processo. Provavelmente você enfrentou muito isso, né? Com o pessoal, você chegou como engenheiro, às vezes tem cara lá que já está mais tempo na empresa que você. Fala, sim. O João tá fazendo aí. Por que ele foi líder e eu não? Não são... Teve muitas perguntas em relação a isso. Líder com pouca idade é difícil. Com pouca idade, é isso mesmo. Porque você enfrenta muito preconceito, eu acho. Sim. Né? Eu com 19 anos já estava como líder. Então imagina, o cara com 20 anos de fábrica sim. É liderado por um cara de 19, e o bom, Lincoln, de novo, né, trazendo o assunto do estágio. Uhum. E o bom é que na época do estágio, né, eu troquei muita experiência com os operadores. Então, quando eu fui líder lá, foi desafiador, muito desafiador. Mas só que as pessoas também me ajudaram, né? Por quê? Porque na época, cara, eu tava lá ajudando o cara da limpeza, eu tava lá com a pá, ajudando ele a limpar. Eu tava lá junto com eles, cara, tentando entender as dores deles. E também, né, trazendo, né, melhorias para que facilitasse o trabalho. Liderança por exemplo. Né? É isso aí, cara. É isso aí. Acho que é a melhor forma de liderança, no meu ponto de vista. Liderança por exemplo. Se eu posso fazer, você também consegue. Sim. Às vezes eu encarava projetos ali, porque vai passar por uma nacionalização, tal, não sei o quê. Porque esse equipamento só na Alemanha, porque isso aqui é no Japão. Eu falei, cara, o japonês consegue, se o alemão consegue, por que a gente não consegue? Justo. Por que a gente não chega lá? Né? Isso é muita coisa que a gente olha, assim. Você estava falando de estágio, até fazer né, você falou, o estágio e tal. Mas é no estágio que estágio é a base. O resto do processo ali, na verdade o estágio é como se você estivesse começando a acelerar o carro aí. Uhum. Né? A hora que você... eu vejo como uma curva, né? A hora que você se torna um gestor de equipe, a hora que você começa a ter aquela responsabilidade, não é que você tá, eu vou só subir no não, cara. Você chega uma hora que você pega uma descida ali que não tem mais volta. Você já tem equipe que você é responsável, você não é responsável só pela equipe, sim, só pelo cara ali. Você é responsável pelos projetos que ele tem, pessoais, né? Você acaba puxando essa responsabilidade, eu vejo que muitas vezes dentro e fora da empresa. Projetos pessoais, o cara tem sonho, o cara tem ambição. E você acaba se envolvendo, eu não consigo separar, pelo menos, porque você acaba se envolvendo com as ambições do cara, eventualmente você não pode, que nem eu falei, ser mãe do cara, mas o cara tem problema, você tem que lidar com isso dia a dia, né? Tem. Esse ponto, né, o líder que ele consegue engajar as pessoas, além de ser por exemplo, através do exemplo, né,
Um outro meio também é realmente essa relação com as pessoas. Cara, não é porque eu sou líder dela que eu mando nela. Não é assim, cara. A gente precisa explicar o porquê para as pessoas. Eu acho que isso é um ponto fundamental, cara. As pessoas precisam entender o porquê que elas estão ali. E a gente, como líder, a gente tem um papel de levar isso para elas. Porque elas entendendo o porquê, elas vão fazer aquilo lá, aquele trabalho dela, com o maior engajamento possível. Maior sabedoria, enfim. Só tem o que agregar para nós no dia a dia. Porque líder lidera, né? Não manda, né? É isso aí. É isso aí. Se o cara é um bom líder, o cara não precisa mandar ninguém. É isso aí. Porque a equipe dele, né, os liderados deles vão seguir. Por mais que você tenha, né, pressão de resultados, né, resultado dentro industrial, tem que entregar performance de fábrica, tem que entregar custo, entregar qualidade, disponibilidade. Cara, por mais que você tenha uma pressão, o líder ele tem que saber filtrar para poder passar para os seus liderados. Então, nada justifica você ser arrogante. Ah, não. Nada justifica. A cobrança sempre vai ter. Sempre vai ter. Né? Você, na sua posição de gerente, cara, deve sofrer uma pressão terrível por entrega de resultado. Mas aquilo lá é uma indústria, Sim. né? Tem que ter resultado, Tem cara. que ter resultado, ter senão não tem. indústria, Exatamente. Não tem. entendeu? A conta não fecha, Quem cara. vai fazer? Não- A conta não Vou fecha. chegar aí, vou tomar um café. Então cobrar. Deixa eu rolar. Alcanha a folha, mas não tá vendendo. Fala, isso já não é problema. Então sempre vai ter a cobrança. Então, dentro desse cenário, né, de cobrança, que sempre existiu e sempre vai existir, Sim. né, eu acho que você tem que procurar o melhor caminho para, né, para poder executar essa liderança da melhor forma possível, É isso mesmo. né, para não traumatizar, porque geração Z, né, agora tudo é trauma, né? Tudo tá traumatizado. Até pouco tempo atrás nem sabia qual que era. Eu também não. Né? Passou da Z, sei lá qual nem que é sei a se outra. passou da Z. Sei lá, mas Cara, mas é geração Z mesmo. então, porque hoje tudo é trauma. Trauma. Ah, Mas não também sei. vem esse negócio de escola. Um moleque tem 11 anos, cara. Eu vou até abrir meu coração aqui pra você. Pô, esse negócio de educação positiva, cara, sacanagem, bicho. Meu, nossa, tudo é educação positiva. Você vai na escola jogar bola, você monta 2 times. Porra, acabou o jogo. Quem ganhou? Empatou. Todo mundo ganha. Porra, é essa, velho? Não ajuda nada o cara, meu. Pô, tem que incentivar a competição, Sim. né, na empresa. Um dia você ganhou, outro dia você Saudável, né? perde, nem É. porque depois na vida vai ser assim, Você não vai sabe ganhar perder, o se tempo todo. frustra, aí o cara cresce frustrado, porra, barbado. Não, mas ó, a geração de hoje, que tá entrando no mercado de trabalho hoje, eles não têm resistência à frustração. Não, Eles nem sabem o que é frustração. Né? Para eles é ganha ou ganha. não, cara. Eles, quando perde, cara, parece que desmorona. É. Não, e nossa, e tem às vezes, assim, um nível até de arrogância que você olha e você fala, cara, umas cobranças, cara, o cara quer impor salário, impor horário, impor condições e, cara, entra lá, vai trabalhar, faz, que o lado positivo dessa geração Z é que você tem acesso a conteúdos, a informações que a gente não teve, foi tudo na raça. Mas, porém, Vitor, o que você tem que pensar, que eu, na verdade, a minha opinião, né, é que os jovens hoje, eles têm muita informação com pouco discernimento. Boa. Entendeu? Boa. É isso que eu acho, por isso que tá tudo virado do jeito que tá. Porque eles não têm discernimento Tem ainda. um pouco de uma filtrar eles ali, não né? conseguem filtrar uma informação. Né? Tudo que eles veem na internet, eles tomam como verdade para eles. E outra, né? Falando um pouco de tecnologia, né? Hoje a gente tem lá o chat GPT, né? Que na minha época não tinha, né? Na nossa época não tinha. Cara, é uma ferramenta muito boa. Espetacular. Muito boa, espetacular. Tá com dúvida, vai lá. Mas na Eu não época sei mexer. minha Sabe? Eu não sei mexer. não sabe? Mais ou Não. menos. Facilita. No minha dia a filha dia me facilita. É. Ah, Mas, mas porém- 15 anos não chega Então, aí, mas aí, complicado. Vitor, a gente tem a base. Ah, Né? Na época dos nossos estudos, cara, a gente estudava, realmente. Hoje, cara, muitos universitários estão usando essa ferramenta ali, pô, faz um resumo de tal coisa. Copiou e colou, Tá pronta a resposta.
tá pronta a resposta. Lembra? Né? Papel massa. Não, mas E depois da prática, Letra né? bonita, bicho. Como Porque que é? você tinha que escrever, pô. Sim. Aí fica a dúvida, como que vai ser na prática, né, no futuro? o Google da minha época chamava Enciclopédia Barça. Barça. Da minha época Barça. também. Não tinha esse negócio do Google, não. Não, era assim que a gente estudava, cara. Era Você queria Barça, você precisava fazer alguma coisa, algum trabalho, alguma coisa, procurava na Barça. A Barça. Hoje é fácil, né? Hoje no celular mesmo, você vê, baixa um chat GPT lá, qualquer aplicativo de inteligência artificial. Não, é uma ferramenta, cara, que veio para facilitar o nosso dia a dia, realmente. Mas eu acho que ainda tem que ter um cuidado na hora de usar, né? Porque, igual você comentou, todo mundo pega lá, copia aquele texto e cola e já responde. Tem gente que usa até para e-mail, né? Vai, chat, me ajuda na resposta aqui e tal. Copia e cola, nem faz questão de ler o que o chat escreveu. Aí você perdeu o processo. E aí- que entra a parte. Você perdeu o processo. E aí, Legal isso aí. às vezes tem algo escrito lá que você não leu, que a outra pessoa que vai receber o e-mail vai falar, pô, Não, fora que assim, né? Dependendo, se você faz caixa alta, caixa baixa, né? Que nem eu. parece que tá o cara gritando acha no que você caixa tá alta. gritando. Por que você tá gritando? Eu falei, não tô gritando, é que eu tava preenchendo aqui uma planilha, que é tudo com letra maiúscula. Ou eu tava escrevendo aqui, cadastrando um produto no sistema, alguma coisa. Aí aparece lá o cliente, alguém falando com você lá, você escreve. Dependendo de quem é, meu. Ah, por que você tá falando gritando? Eu tô falando gritando. Né? Então já entra uma confusão ali. Aí você ainda escreve. Você nem sabe o que você não escreveu, o que você enviou. Cara, você detona um processo inteiro aí. Porque todo processo ele parte de uma boa comunicação. Sim. A preparação hoje do jovem para o mercado de trabalho hoje está mais difícil, né? Eu acredito que hoje é mais complicado, né? Igual a gente Sim. estava falando aqui, né? Hoje você tem que ter um cuidado maior, né? Sim. Pra você preparar. E por ser tão cheio de cuidado, tanta coisa, eu acho que é por isso que falta engajamento por parte de quem está aprendendo, né? E por isso que eu acho que fica tão difícil de conseguir profissional bom hoje. É isso mesmo. E assim, né? Você tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que os novos, né, profissionais, eles estão vindo com uma tecnologia agregada, né? Então, pô, o cara já tá lá com o Excel avançado, né? Já tá com várias ferramentas ali, né? BI. Então, cabe também, né, da gente trabalhar, né, esse lado bom deles, né? E agregar junto com quem tá mais tempo de casa, tá mais experiente. Cara, imagina a união do profissional novo, né, que é mais tecnológico, com o cara experiente que entende na prática. Imagina a junção dos dois juntos. Cara, se der esse match, meu, Pronto. pronto. Aí vira um tá, super tá profissional. no céu. É isso mesmo. Juntar o cara com boa comunicação, tem um conhecimento legal, conseguiu ter um equilíbrio, que busca principalmente, eu acho que buscar o conhecimento, entender sobre o que ele está fazendo, tentar melhorar. Sim. Às vezes você já sabe bem, você acompanha as tecnologias, o avanço do que você faz ali, você conhece, você tem a experiência, mas você está sempre aberto, né? Independente do que você está fazendo, está sempre aberto, você vai ser um super profissional, não tem jeito. Não tem como, né? Você não se desenvolver melhor assim, né? Quer perguntar alguma coisa específica? Queria até perguntar aqui. Falando sobre o mercado brasileiro, essas mudanças de mercado, o que você acha que mais influencia a indústria hoje? Se você parar de um modo geral. Então, a gente falou agora, né? A necessidade aí, de repente, da gente ter um investimento maior nessa parte de automação, né? Provavelmente a gente teria que buscar mais fora. Não sei se existem boas empresas hoje, né? Essa parte de automação, tem bastante conhecimento, mas eu vejo muitas vezes que fora do Brasil aqui, a gente tem um passo maior um pouco, Sim. né? Um passo mais largo em relação... Não, no Brasil Tem existem mais. bons profissionais, né? Sim. Principalmente falando em lógica, né? Pô, Sim. tem muitas empresas boas. O Tem muitas- acesso, eu não sei, às vezes o acesso ou algum... Só que o hardware tem que ser de fora, né? A maioria é produzido lá fora. Isso.
E aí entra essa parte aí que eu queria perguntar, né? Nessa parte aí que você acha que mais influencia? Beleza, tem, né, essa parte aí Do hardware. do hardware que a gente falou agora, tem o material humano, né? A gente tem um mercado hoje, eu faço importação, cara, eu tava com um processo fechado aí, o dólar tava 5,80 estável, abriu hoje 5,7, 6,7. Uhum. Já dá aquele susto, você já volta refazendo conta para ver se vai ter margem em produto, né? O Lincoln hoje foi até me buscar, bicho. Tá nervoso. Tá. Pai. Ah, tá. Vai chegar chutando aqui as cadeiras do podcast. Que não, tá birrendo. Vitor, o que assusta, né, é com o dólar alto, cara, o nosso custo vai aumentar, né? Ainda mais a gente falando especificamente de laranja, né? Você tem insumos aí, você tem bastante produtos que é utilizado, né, lá no pomar e que muitas vezes é baseado em dólar. Então você acaba aumentando o custo. Custo da nossa matéria-prima, né? Alguns equipamentos também da indústria que é através do preço do dólar. Daí acaba impactando diretamente. Custo mais alto, né? Consequentemente, aí a gente tem que passar para os nossos clientes. E mesmo sendo produzido nacional, qual que é a lógica que você percebe? Não sei nem se entraria nesse detalhe, mas qual que é a lógica que você percebe falando de mercado hoje? Pô, eu tenho... as empresas produzem aqui. A mão de obra é daqui. Os equipamentos eu tenho acesso a partir daqui. Tudo bem, eventualmente um equipamento ou outro pode impactar, mas teria um impacto tão significativo assim, que você buscar um equipamento fora para dentro, que mostra esse absurdo que o cliente final ele sente ali na balança, no mercado ali. E agora, hein? Boa pergunta. Porque eu vejo hoje que muito penso eu, né? Você fala, cara, tudo bem, você tem todo esse conhecimento que a gente precisa ter em relação ao processo, em relação ao produto, ali, em montar uma linha segura. Isso aí sempre existiu, sempre estava ali, né? E por que, na sua opinião, assim, esse produto vai impactar, né? O que chega lá no final? Eu me pergunto às vezes, eu falo, cara, a gente tem lá, a gente reclama de política, mas, cara, a gente reclama de política desde sempre, né? A gente pega muitas, porque, se depender, porque o governo A, o governo B, porque isso, porque aquilo, a gente sabe, não vou nem entrar em detalhe político aqui também, nem é discussão sobre isso, mas a gente sabe que o mercado nosso já devia estar muito calejado, assim como os Estados Unidos e a China já estão bem calejados, a gente devia já estar bem calejado em relação a essas variações, essas variáveis aí de mercado. Sobe dólar, baixa dólar, mão de obra. Tá, É que você concorda que a gente é muito dependente do exterior, cara? Concordo. Muita matéria-prima sai daqui para ser industrializada lá fora para depois retornar para nós. Pronto. Então, essa logística aí para nós é muito custosa. Então, e aí acaba impactando mesmo. E a gente paga esse preço. E a gente paga esse preço. É aquele negócio, né? O japonês, ele inflacionou lá, deu 0,1% a mais. O cara não vai lá comprar, ele para de comprar. Brasileiro não, cara, deu 10% de inflação, bora comprar. Ainda mais se for cerveja ou carne. Ainda mais se for cerveja ou carne. Aí Isso eu tô junto. É verdade. Não, mas cara, é muito cultural, né? Cara, falando... Boa. É que eu tava tentando... Por exemplo, o álcool, cara. O álcool tá quase 5. Tá quanto? Aliás, tá 4 reais, né? Vamos falar assim. 3,89, 4 reais. Cara, tempo atrás, isso daí tava o preço da gasolina aditibada. E não muito tempo. Não, antes o diesel era mais barato que a gasolina, né? Hoje o diesel tá bem mais caro. Se você comparar, por exemplo, o combustível, cara, olha o tanto que aumentou o combustível, aí vai aumentar toda a cadeia nossa. É porque o combustível, ele... É o que transporta. Então, tudo, ele acompanha a variação do dólar. Sim. Se o dólar sobe, petróleo é negociado em dólar, Uhum. O combustível sobe, o transporte sobe, né? Tudo sobe. Né? Então, a gente acaba ficando dependente do dólar mesmo, não tem como.
Dá até pra gente abrir uma enquete aí depois, hein? né? Dá. Perguntar pro pessoal, para o pessoal compartilhar com a gente aí, né? Por que que a gente gasta tanto, né? A gente tem o João aqui, que monta todo o processo, faz tudo bonitinho, treina o pessoal, arruma equipamento legal, deixa tudo bacana. Aí chega lá no final, que isso é culpa de quem? Será que é do time de venda? Será que é governo? Às vezes eu olho, cada um tem sua parcela, né? Mas o que você falou, pra mim, né, marcou legal, que é a parte de cultura. Sim. A gente fala de cultura de empresa, a gente tem a cultura na nossa casa. Provavelmente, às vezes, a cultura que você tem, as suas condutas que você tem na empresa é diferente do que você tem em casa, ou às vezes não, né? Mas eu vejo que essa parte de cultura hoje, ela impacta mesmo. E acho que a chave hoje dentro de uma indústria é essa parte cultural. Você criar uma... Você vê as empresas, indústrias japonesas aí com 200 anos, né? Eles têm cultura. Você pega empresas europeias, americanas, que têm uma cultura específica. Você tem um treinamento voltado para a cultura daquela empresa, né? Sim. E até fechando um ciclo de raciocínio que a gente começou lá desde do seu estágio, aí a parte que você começou a recrutar o pessoal, dessa parte você contrata o pessoal temporário, né? Uma dica até para ficar para o pessoal seria você começar a entender a cultura não só da empresa que você vai trabalhar, mas a cultura da indústria. Estudar um pouquinho sobre mercado e tudo mais. Você acha que é legal isso? Sim, dependendo da vaga, sim, é importante, né? Para você se preparar para uma entrevista, cara, você vai fazer entrevista na empresa tal, né? Quantas filiais tem? Né? Quem que é? Qual que foi a história daquela indústria? Onde que ela começou? Né? Porque é até o meio, na hora da entrevista, você poder abordar e o entrevistador falar, ó, esse cara tá sabendo da nossa história, né? Pô, legal, já ganha já um ponto de Mostra mais, interesse, né? Já mostra interesse. Então é importante também fazer esse estudo antes das entrevistas. Legal. Certo. Cara, queria até perguntar um pouquinho agora, dando uma cortada, né, nessa seriedade aqui, essa atmosfera séria aí de mercado nossa. Queria saber um pouquinho mais de você, né, Lincoln? Pra gente... Tudo bem que pra você que é estagiário, você não tem essa skin lendária aqui. Né? A gente já chegou apelando, é um bicho bonito, né, meu? Caramba! O cara já chegou apelando, mas pra mim o estágio, se pra ele foi difícil, bicho, imagina pra você. De não Isso aqui é feio. que é feio, estuda, folgado. Ô, louco. Ó, começou a fazer faculdade com 40 anos de idade, não quer correr atrás do estágio, bicho. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Não, isso é verdade. Não Mas é se tarde. você não se coçar, meu, só ter na... Cara, ô Vitão, Rodrigo mas... Wilbert, na indústria. Mas, ô, Vitão, eu sempre costumo falar para as pessoas, o tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então, cabe a você aproveitar da melhor forma. Se você não tem faculdade, cara, vai, estuda. Hoje em dia, o Brasil, né, no Brasil, tá fácil você fazer faculdade. Tá, Vamos ser isso é sinceros. verdade. Tá fácil. Né? Hoje você paga aí R$100, R$150, não precisa, às vezes, nem fazer vestibular, cara. Nem fazer vestibular. Estudo de casa. Estuda de casa. EAD, meu, pô, Boa, isso aí é uma cara, mão na isso é roda. verdade, cara. O EAD, cara, estuda de casa, meu, vai passar, aqueles 3 anos vai passar de qualquer jeito. Então é melhor que passe e chega lá no final desse 3º ano, seja formado, né? Pô, já tem experiência. Formado agora, cara, Só pera tem que aí, agregar. agora eu né? consigo evoluir também, né? Ah, essa empresa que eu tô, às vezes não tem, não é que ela não quer te dar oportunidade, às vezes o quadro dela tá completo ali, né? Então, cara, beleza, tá completo ali, eu vou tentar ver outros lugares também, né? Não é porque, cara, eu preciso estar ali, eu comecei naquela empresa, eu vou morrer naquela empresa. O mundo é grande. Você gosta quando o cara joga limpo assim com você? Você já passou por isso? De O cara chegar de e falar, pegar e não, falar, tô. passo, Vitão, tô indo fazer uma entrevista e tal. Cara, Sim, cara, recentemente passei por isso. Falei, não, beleza, cara, vai lá, boa sorte e depois o retorno você me fala, cara. Né, se melhor, né, do que o cara chegar com a cartinha Sim, e falar, falou, "Olha ó, na sua cara, toma aí, tchau." às vezes não dá nem oportunidade de a gente conversar, né, cara? Sim. Não, e Sim, desde porque- antes, né? Tem empresas, acho que muita gente já passou por isso aí, comenta aí com a gente se já passaram.
cara, você ganha, você pede, cara, eu preciso melhorar, eu quero estudar, me ajuda, dá uma ajuda de custo. Cara, na hora que você fala que vai embora com um salário bem maior ali, o cara, não, eu cubro. Pô, aí dá vontade de chutar, né, meu? Aí você fala, não. Porque, cara, é a valorização. Você não pode valorizar o profissional na hora que ele tá saindo, cara. Aí não adianta. Exatamente. Tem que ser antes. Tem que ser antes. Boa. Ele tem que se sentir valorizado, cara. Ó, o cara já tá lá, já tá com você. O trabalho que dá é que nem abrir empresa. Pra você abrir é rapidinho, pra você fechar, meu. Mais rápido ainda. Cara, você tá lá, o cara tá lá, você já contratou, já passou por tudo aquilo. O cara colocou o cara lá dentro, você já treinou, já fez. Cara, mas treina o cara sai fora. Sim. Se ele tiver alguma coisa melhor, treina o cara pra ele, não pra ele estacionar. Né? Se você sentir, às vezes a empresa não pode acompanhar o cara. Às vezes não dá. Você acompanha o ritmo do cara, pretensão salarial, e você vê que às vezes o cara merece aquilo e as empresas não dá condição de pagar. Sim. Não dá, não tá dentro do budget da empresa, de contratação, de aumento de salário, não dá, beleza. E falando em valorização, né? E pegando o gancho lá que a gente comentou sobre transparência. A pessoa vai saber também no momento, o momento que ela está. Porque se você for transparente com ela, né, falar, né, dar o feedback no que ela precisa melhorar, e ela vê que ela não está melhorando naqueles pontos, cara, ela vai saber que ali onde que ela trabalha não vai ter muita oportunidade. Porque o feedback, muitas vezes, é sobre o comportamento. É técnico, existe o técnico. Não se discute, né? Existe o técnico. Porém, né, uma boa parte é sobre o comportamento. Com certeza. O técnico é ajustável, o comportamento acho que é bem difícil. Aí entra aquele ponto, tudo que a gente falou, né? Entra aquele ponto de cultura, né? A postura, como você entrou já, como que você... Porque às vezes não dá tempo mesmo, você entrou lá, vou empurrar com a barriga, ganhar um dinheirinho aqui, se der, deu, se não der, e aí você gosta, a hora que você vê é tarde demais, aí você sai reclamando da empresa, você sai reclamando de gestor, você sai reclamando de todo mundo. Então, desde o técnico você consegue ir treinando, né? Sim. Você consegue treinar e evoluindo. Agora o comportamental, cara, é trabalhoso? Mas tem solução. Desde que a pessoa que recebeu o feedback, né, realmente abrace aquela ideia e tenha vontade de mudar. Sim. Por isso que eu conheço muito empresário hoje que não está procurando o profissional com experiência. Até porque não tem mais. Em muitas áreas já não tem mais profissional com experiência. Ele está procurando um profissional que tenha vontade de aprender. 18 anos, 4 línguas e pós-graduação. Só isso. Trabalhar sem reclamar de fazer horário. Pô, às vezes eu ia eu tava procurando emprego, ia procurar um estágio, tudo. Meu, tipo, Robocop lá que falava, meu, não dá. E não é isso. Afinal, você acaba vendo que não é isso. Porque o cara entra, às vezes ele faz o nome ali, pouquinho, só para ter o nome da empresa no currículo e sai. Sim. Cada um é cada um. Por isso que é essa parte de cultura, né? De buscar pessoas que, de repente, entendam a sua necessidade. Tem que encaixar, não tem como você ter o melhor dos melhores, até porque a gente, como empresário, a gente não é o melhor dos melhores, né? A gente tem sempre que pensar em melhorar. Você, como gestor, tem sempre que pensar em melhorar. Você não pode estacionar, cara. Não dá. Você não pode. Porque pro funcionário ficar na empresa, ele tem que ser reconhecido, né, pelo esforço dele, e você tem um bom ambiente de trabalho. Eu acredito. Né? Que daí você consegue. O trabalho é muito importante. É muito importante. Muito importante. Aí você consegue manter. Fora isso, o que mais você acha que precisa ter para o pessoal? Porque muito empresário reclama que não tem muita rotatividade, né? Muita pessoal não para, igual você falou, aprende, a gente ensina, aprende, depois vai embora. Mas por quê? Falta reconhecimento, será? O ambiente de trabalho é saudável para a pessoa estar todo dia? Eu acho que você acaba ambiente... passando. Tem gente que acaba passando mais tempo com os colegas de trabalho do que com a família. Sim, a maioria de nós, né? Ué. A maioria de nós. Cara, e nada mais importante do que um ambiente agradável, né? Vai ter momentos que vai ter aquelas discussões saudáveis, tem momentos, isso é normal, cara. É normal dentro de um time. Ainda mais quando você percebe que a equipe está querendo o melhor, buscando o melhor. Acaba acontecendo, né? É isso aí. E esse tipo de discussão é normal, né? Não chega nem a ser discussão, né? Seria para um objetivo maior aí. E importante também, né? Um salário competitivo,
né? Então seria ambiente, salário Tem um competitivo, estudo. ter um estudo, Tem um estudo do salário ali. Pô, sim, qual que é a média? Aí você vai pagar bem abaixo, também você não vai atrair. não vai atrair, Né? não vai atrair. Aquela descrição, preciso do auxiliar, do auxiliar, do auxiliar, do ajudante. Pô, seja objetivo na descrição que você precisa, né, cara? Depois não reclama, não consigo funcionar. Pô, às vezes eu vou falar com os caras aí, porque o que você precisa? Eu preciso do auxiliar, do auxiliar. Cara, não é. O que você precisa especificamente? Você já olhou o seu processo? Você já viu se essa pessoa realmente se faz necessária dentro da sua empresa? Sim. Mas contrata um cara, o cara fica puto, mete o pé, o cara, não, e aí? Né? Mas e aí você pega esses pontos, né, do ambiente, o salário, né? Eu acho desafios também, né, que você dá para o profissional, eu acho que é muito importante, né, para ele se manter engajado, né? Pô, cara, o cara tá confiando em mim, né, para solucionar aquele problema. Se sente parte do processo. Se sente parte do processo. Boa, Lincoln, é isso mesmo. Se sente parte do processo. E tomar as decisões. Cara, quando a gente tem algum problema na indústria, né, de processo, a primeira coisa que eu falo, né, pro pessoal, vamos reunir todo mundo, né, reunir os operadores, os auxiliares, e vamos colocar o problema na mesa, né, fazer um brainstorm mesmo. Cara, as soluções estão no chão da fábrica, né? Então, você pega essas soluções, aí você traz, né, para você analisar o problema, para depois você ver realmente qual que é a causa raiz daquele defeito, enfim, daquele desvio, né, de processo que você teve. E você fazendo isso, né, trazendo todo mundo numa mesa, né, cara, traz eles para o escritório mesmo, né, uma sala de reunião, vamos discutir, pega uma lousinha ali, escreve, eles vão pertencer, né, vão ter esse sentimento de pertencer ao processo, né, falou, cara, o Vitor tá me ouvindo lá, ele ouviu uma ideia. E muitas vezes, e na maioria das vezes, esse pessoal eles trazem ideias boas. Porque eles que estão vivendo o problema. A maioria. Eles que estão sentindo na pele os problemas. É isso mesmo, cara. A solução tá ali. Cabe a gente, né, fazer com que eles continuem engajados, né? Tem que ter esse balanço, né? Ao mesmo tempo que você cobra resultado, você tem que manter o pessoal engajado. Mas para isso, né, traz de novo, né? Você tem que ter uma escutativa, você tem que dar atenção ao seu liderado. Você tem que dar o feedback para ele. Feedback hoje é muito importante, hoje em dia. E você tem que desenvolver ele. E você já chamou o cara, você já juntou as duas pontas. Sim. Tá aqui na liderança, o cara tá aqui no final do processo. A liderança tá em todo o processo, mas no começo ali, o negócio nasceu ali, você identificou um ponto ali. A gente é pago para identificar esses problemas, é aquela loucura, né? Então você já tá aqui, você juntou as duas pontas. Você tem que ter a escutativa. É isso. Né? Você trouxe o cara lá do chão de fábrica, o operador, você trouxe ele pro... se prepara. Que às vezes vai sair de coisa de lá cavernosa. Sim. Mas a empresa tem IATF, ISO, OSA e não sei o que. Cara, e a hora que você for ver lá o processo mesmo no chão de fábrica, que acho que esse aí é o grande erro do cara que não sabe, que ele é o gestor responsável, o cara do escritório lá, ele não vê. Né? Mas porque quando você puxa o cara ali, a hora que você vê, você fala, isso aqui é uma multinacional. O que é isso que tá acontecendo? Você assusta, né? Assusta. Por isso que é importante o Gemba, né? Que é quando o líder anda realmente na fábrica, né? Cara, você tem que ter aquele momento de você andar, né? O gerente vai lá, reserva uma horinha ali do seu dia, né? Você vai tratar assunto estratégico? Vai, a maioria do dia vai. Só que tem hora que você tem que pegar e sair do escritório, sair da sua sala e andar na fábrica. Para você entender realmente quais são as dores, né? O que você precisa melhorar ali. E tem empresa que não entende isso, né? Tem empresa que não entende. Gera até uma cobrança, às vezes, do próprio gestor aí, no gerente, né? Tem gestor que não entende isso. Não é nem tanto a empresa, tem gestor que não entende isso. Tem gestor que acha que é só ficar ali no escritório, né? Vendo planilha, tal. Acompanhando. Cara, é muito importante você estar no Porque, na verdade, o que vai chegar ali muito mastigado, cara, ele veio sendo trazido ali. Então, o cara da fábrica gerou um relatório,
que passou pro cara da qualidade, o cara da qualidade foi, formalizou aquilo e veio. Sim. A hora que chegou para você, se o processo estiver errado, se o processo estiver sabotado, às vezes, cara, isso aqui eu não queria que chegasse pro João isso aqui, depois a gente arruma, vê isso aí, deixa essa máquina parada que a gente tá usando a outra. Sim. Mas aí você precisa saber o que tá parado, porque você vai contar quanto de produtividade eu tô perdendo ali, quer dizer, tem uma solução. O que aconteceu aqui? Sei lá, faltou um rolamento. Pô, e aí, por que faltou, né? Como tá a sua gestão de estoque? E aí? Né? Então... Se tá faltando um rolamento, pode estar faltando um insumo importante. Sim, né? E, cara, você só consegue muitas coisas e você só consegue ver andando mesmo no chão de fábrica, conversando com os operadores. Né? Muitas informações chegam para você filtrada. Às vezes você andando lá, você já começa já ter uma outra visão que foi comunicado para você. Tá certo. E outra coisa. Quem tá assistindo a gente agora percebeu uma coisa, né? O cara que tá aqui. O cara tem cara de celebridade. E, cara, será ele? O cara chegou. Eu já fiquei marrento já. Só falo com esse cara depois dele cantar. Vixe, aí ferrou, hein? Ele só vai pro ar se o cara Só se o cara cantar. Não, aí não vai. Ninguém vai mais assistir o podcast. Cara, assim, não é parecido. Não fala que é parecido. Não, o cara é irmão gêmeo, cara, deve ser. Deve ser irmão gêmeo do Zé Neto. Cara, isso aí dá muita confusão, velho. Dá muita confusão na rua. É engraçado, é muito engraçado. Principalmente quando quando é o show dele, especificamente, cara, o pessoal vem tirar foto, aliás, é só o primeiro vir tirar foto, aí já vem uns 3, 4, 5, sabe? Acho que o pessoal fica meio acanhado, assim. Até mim primeiro. Não é? Os caras vou ficar pagando pau pra esse cara, aí começa o monte, não, deixa eu tirar, vai. Pô, minha mãe gosta do cara, né? Minha mãe gosta de você, tira uma foto. Tem uns que falam assim, vou tirar uma foto, mandar no grupo, falar que eu tô com o Zé Neto. Segura essa cerveja aqui, toma comigo. Mas toda hora... Cara, muito engraçado, né? Muito engraçado. A maioria do tempo. No shopping, cara, ele que passa assim na praça de alimentação, sabe? Você vê as pessoas... Tipo, todo mundo fica cutucando olhando e tal. Porque a galera lá ainda não toma uma cervejinha, né? Então fica meio acanhada, né? Mas quando vai no show, cara, aí... É nada mesmo. Levando a camiseta dele embora. Bicho, é doido. Na empresa tem muito disso? Dentro da indústria? Da indústria? Não. Lá é tranquilo. O pessoal dá uma segurada. Dá uma controla segurada. a emoção dos fãs. Aí, tipo, quando a gente tem confraternização, né? A gente tira fotos zoando, né? Aí é um ambiente também distraído, né? Não, mas aí é isso, tranquilo, né? Pra zoar mesmo, pra brincar, né? Legal, né? Mas aí a gente entra na onda aí e brinca, né, cara? E aproveitando esse gancho dessa brincadeira aí, uma parte da ideia do podcast aqui é sempre trazer o convidado, o cara é empresário, tem um cargo de gestão, né, e mostrar pro pessoal que tem o outro lado. O lado humano. Sim. O lado humano. O cara é empresário, o cara ele é gerente, o cara é gestor. Não, a gente quer trazer esse lado humano. Tá? Até a gente tirou o sarro aqui, tem até pergunta aqui que a gente gostaria aqui de fazer, né? Por exemplo, o Zé Neto, na sua hora vaga, né? O que você gosta de fazer? Até o pessoal conhecer um pouco mais você, né? Isso é legal pra caramba, né? De humanizar, né? O gestor, né? Os caras Primeiro, né? Eu jogo futebol com o pessoal da onde eu trabalho. Eu acho que daí é legal. Cara, eu acho que fora do ambiente de trabalho também, pra você conhecer a pessoa, né? Eu acho isso daí, cara, é fantástico, fenomenal. E, cara, academia, né? Ficar brincando ali e tal, é isso. Eu acho que na hora de lazer, o meu escape ali para refrescar a cabeça, aqui em Londrina, né? Vai correr lá no lago. Cara, é isso. E eu acho que o importante também é você sair um pouco do ambiente de trabalho, né? Por exemplo, para confraternizar com o pessoal, né? Da indústria. Importante. Cara, é muito importante isso daí. Você ouve muitas coisas boas, sabe? E muitos feedbacks ali. Porque ali, cara, o pessoal tá descontraído.
E é importante a gente ouvir também, né? Ouvir o que eu preciso melhorar, né? E é nesses momentos que a gente conversa sobre assuntos pessoais, né? Eu falo também da minha vida, como que tá, né? Porque eu sou de Matão, né? Interior de São Paulo, né? Agora eu tô morando aqui em Londrina. E aí a gente acaba conversando sobre família e você acaba tendo essa relação mais humanizada com eles, né? E, Sua família é de lá. Minha família é de lá. Fica toda lá. Fica toda lá. E outra, somos seres humanos, né, cara? Sim. A gente não é robô. E a gente precisa desse lazer, esse descanso. Precisa. Né? Pra não ficar bitolado, viu? Você que tá assistindo aí. A gente aí, porque tem gente que é muito esse negócio de trabalho e acaba deixando a vida particular de Só lado. fiquei chateado porque eu decorei músicas do Zé Neto e Cristiano pra gente. Bacana. E eu achei que você ia falar. Não, aí a audiência vai cair tudo, cara. Aí a gente ia fazer, né? Ia pegar até o violão que tá ali, né? Eu fiquei meio mal-humorado agora pra isso aí. Mas, é isso aí. João, queria agradecer demais, cara, a presença sua aqui com a gente, né? De que, cara, esse bate-papo pra nós foi muito importante. Acho que deu pra, né? Eu ficar sabendo de muita coisa, muita curiosidade, muita coisa que o pessoal tem vontade de saber. Sim. Né? O que eu falei no início. O pessoal tem muita curiosidade de saber, mas às vezes não tinha oportunidade de perguntar, né? Então, queria agradecer muito você compartilhar esse conhecimento com a gente. Obrigado, Lê. é show de bola. Isso é um brinde, né? Só pra terminar, né? Com esse copo que é presente pra você, tá? Opa! A Obrigado. gente vai... Indústria sem Tá certo. Tô com a moral, hein? Saúde. Saúde. Obrigado, gente. Obrigado. Tem que beber. Volta. De novo. Corta. Corta. Vai. Então... Tá vazio? Não, Mas vem, também, vem. Saúde. Saúde. Mas beleza então, gente. Show. Para você que está assistindo, não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar, tá? Não deixe de seguir a gente para você não perder as novidades que estão vindo por aí. E se você tiver interesse em patrocinar a gente também, entre em contato com a gente. Estamos aqui à disposição. Coloca seu nome aqui na tela. Agradecer aí a oportunidade das empresas que patrocinam a gente, a Copamps, a Viterbo e o pessoal da Águia Solar. E até o próximo episódio, galera. Valeu. Obrigado.